Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar o episódio de hoje e apresentar para vocês quem vai ser o convidado, eu quero falar que se você está iniciando o hábito de começar a assistir podcasts, seja de vídeo ou de áudio, a minha sugestão é que você assista o podcast no intervalo que você sentir melhor, no caminho do trabalho, no banho, cozinhando ou em qualquer horário que você se sinta relaxado. Você pode pausar o podcast, você pode acelerar, inclusive se tiver um tema um pouco mais denso. O nosso papo aqui é um papo solto. O legal do podcast é que não tem roteiro. Então, você pode ir escutando no decorrer da semana, que daqui a pouco vai ter um outro episódio para você ouvir. Fica bem tranquilo. E hoje eu vou conversar aqui com o Rafa Bride, e é um convidado muito especial. Me mandou aqui a apresentação como ele gostaria de ser apresentado aqui no podcast. E eu vou ler, porque é uma apresentação digna de uma leitura poética, inclusive porque esse ser humano é lindo legitimamente. Então, o Rafa, ele é atleta profissional de slackline, empresário do ramo do turismo e tecnologia, um verdadeiro apaixonado por natureza, conexões humanas verdadeiras e, claro, uma boa comida. É manezinho que ama os contrastes dessa terra e que tanto inspira e faz refletir sobre as relações que criamos na nossa caminhada na terra. É um cara que costumeiramente é chamado de maluco. Gosto e não nego, afinal realizo muitos dos meus sonhos. Mas por trás desse maluco tem uma pessoa que lê muito, assuntos diversos e que valoriza muito o tempo. A conversa olho no olho, o amor pelo próximo e o mundo com mais vida e energia humana. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Pô, Rafa, muito legal te receber, fico muito feliz. E o Geladeira, ele tem um propósito que é de falar de alimentação e comportamento. Para mim é uma honra trazer um atleta de slackline, de highline. E me fala, Rafa, dentro da tua jornada aí de vida, hoje você come o que você come de acordo com algumas razões, inspirações, né? Através da tua família, das tuas descendências, de pessoas que te inspiraram ao longo da vida. E me conta um pouquinho as razões que te fizeram ter os hábitos alimentares que você tem hoje. Acho que é muito legal, assim, né, toda essa relação, a importância da alimentação, né, que acompanha toda a nossa existência e vai continuar aí. Eu acho que todo mundo começa, né, com a referência de casa, né, o que a gente é. No momento que a gente não é independente, acho que dá para definir a alimentação muito claro entre a fase de dependência e a independência, né, no qual tu pode escolher e fazer a tua própria comida. Mas em casa eu tive sempre muitas referências. Minha família é de origem italiana, então sempre se comeu muito, em muita Sim. quantidade, muito bem. Delícia. Eles são do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, né? De Caxias do Sul. E Sim. então sempre teve esse hábito de se fazer comida em casa, de ter essa relação da reunião ao redor da produção do alimento, da preparação da comida. Tá junto tanto na elaboração como na hora de comer. E eu fui criado por mulheres, então eu sempre tive dentro das cozinhas, então eu criei essa relação com a alimentação, de valorizar a produção. Então, tipo, de certa forma, para mim foi fácil aceitar o que a minha mãe propunha de saudável, né? E era de fato alimentações muito saudáveis, né? Eram ricas em cores, né? Aquele arroz, feijão básico do dia com alguma proteína bem feita, ou uma lasanha, ou uma massa e muita salada. É engraçado que quando eu era mais novo, tem uma história cômica, mas eu não gostava muito de doce. A minha mãe às vezes ficava triste, né? Ela falava assim, vamos comer um chocolatinho, assim, eu não gostava. Eu preferia comer, tipo, salada de cenoura temperada, bem temperada, assim, com vinagre. Bastante vinagre. Vinagre de vinho. Muito italiano, vinagre de vinho. Então, tipo, tem essa relação muito forte com a alimentação, né? E aí, quando eu comecei a me tornar independente, fui morar sozinho, eu carreguei muito essa cultura da comida que eu tinha de dentro de casa, né? Minha avó chegou a fazer comida para vender massa, né? Tipo, ela fez massa fresca. Massa fresca, assim. Então, Nossa, tipo, era super famosa a massa dela, assim. E uma qualidade muito boa. Minha mãe também seguiu os passos, né? Tipo, sempre muito independente. Então, essa referência, quando eu fui morar sozinho, construí em cima disso
uma comida que eu tentava imitar, né? Essa comida de casa, acho que é meio que natural, Sim. um caminho natural, né? Repetir. E aí depois tu começa a ir para outras culturas, morar fora, e tu come aquele junk food do país que tu almeja estar, e aí tu vê, né, de fato o impacto, como não é saudável, né? Sim. São várias propostas, né? Economizar dinheiro, que era barato, Com tal. certeza. No Né? processo aí, na jornada de ir amadurecendo, né, e criando independência, a gente passa por diversas experiências do comer diferente do que a gente aprendeu em casa. Né? Você me falou que a tua mãe te inspirou muito porque ela te apresentava os alimentos, né? Ela tinha uma intenção, assim, de te apresentar e te introduzir uma alimentação mais saudável. Como que ela fez, assim? Você tem alguma referência, alguma ideia de, na tua infância, ela te apresentando os alimentos? Eu lembro muito sobre, tipo, a clareza, tipo, de explicar, assim, né? De escolher, de Do estar no que fazia bem, supermercado, do que fazia bem, por causa das cores, da salada, né? prato colorido e tal. E como eu tive a relação do esporte muito associado, minha mãe, ela é educadora física, né? Olha Então ela é uma só. pessoa que cuida muito da alimentação dela, sei lá, tá uns 3 anos que ela não come açúcar, né? Ela abriu mão do açúcar totalmente. Maravilhoso. Então, tipo assim, cara, ela é muito saudável, né? Então, tipo assim, então, tipo, pô, ela tá há quase 60 anos nesse ritmo. Então, tipo, a referência é muito forte, né? Então, tu tem um benchmark, um farol de referência muito grande, assim, Sim. né? E o legal disso tudo foi isso, né? Essas experiências fora, até o momento de tu começar a ter uma independência mesmo de total escolha, de construir a tua identidade alimentar, não sei se a gente pode falar assim. Sim, o teu estilo, O né? meu estilo alimentar. E aí começar a se questionar, assim, né? Tipo, essa questão do esporte, do alto rendimento. Tipo, apesar de ser gaúcho, eu nunca fui de comer tanta carne assim, sabe? Gostava de churrasco e tal, mas não era aquela abundância ou necessidade, né? Sim. E dentro E da tua família tinha a cultura da carne? tinha, Forte, sempre assim? foi, né? Sempre teve. O meu avô eu não conhecia, ele tinha matador, então, tipo assim, né, limpava a carne, então, tipo, tinha Sim. não só a cultura do alimentar, mas da prática de como. Sim, de fazer. Isso é um ponto que é super interessante, eu valorizo muito isso, né, tipo, é um questionamento que eu faço quando as pessoas falam, mas tu é vegano e não sei o que, sempre tem, né, uma certa conotação cômica, muitas vezes, dependendo dos círculos. E aí eu brinco assim, né, mas e se tu tivesse que matar um animal, tu teria coragem? Né? É um questionamento Sim. super visceral, assim, em volta. Muito. E aí foi sendo construído, né? E aí eu comecei a questionar essa quantidade de carne, fui começando a reduzir, fui vendo que, tipo, de certa forma o corpo reagia de forma rápida. Eu acho que também tem muito dessa percepção individual, né? De você sentir o que faz bem pra você, né, Rafa? Exatamente, né? Essa Sabe que sensibilidade, né? na minha história, eu também sou gaúcha, né? Você nasceu aqui. Eu sou Eu da não região. nasci aqui, eu já nasci no Rio Grande do Sul, vim pra Floripa, né? E os meus avós também tinham chácara, fazenda e matavam gado e tal. Então eu me criei também comendo canja de galinha que meu avô no domingo à noite ali torcia o pescoço da galinha ali na porta do quintal da casa dele e fazia a sopa e depenava a galinha com água quente. E eu presenciava tudo, presenciava a morte de todos os animais. E sempre honrei muito isso, né? Porque era a fonte da alimentação dele. E no decorrer da minha vida também acabei fazendo essa escolha de uma forma consciente, a partir do momento que a gente consegue fazer as escolhas, né? E entender que uma coisa é o ser humano que vive daquilo e cultiva aquele animal e tal, e ele tá naquele contexto, né? Outra coisa é a gente buscar formas que a gente consegue se sentir bem eliminando essa questão do sofrimento animal. É uma coisa muito particular, eu acho que eu sempre respeito muito a escolha de cada ser humano, porque eu também jamais julgaria o meu avô, né? E eu tenho certeza que você também não. Mas realmente é isso, quando a gente se coloca na posição de quem está sacrificando o animal, é muito difícil a gente conseguir enfrentar isso e achar que isso é comum, assim, né? Porque realmente não é tão agradável, né? Vivenciar isso. Mas é interessante que esse caminho que você escolheu, né, de ser uma pessoa vegetariana estrita, é muito legal a gente falar aqui, porque as pessoas confundem vegano, vegetariano. Até vamos explicar para elucidar o que é, né? Porque o vegano em si, ele busca eliminar boa parte, ou a maior parte, do consumo de produtos de origem animal, sejam roupas, gêneros alimentícios, objetos, né? Enfim, e que possam
exaurir muito da natureza, né? Desgastar muitas fontes da natureza e também de produtos animais. Já os vegetarianos apenas, então, são restritos na alimentação, né? E daí a gente tem os ovolacto-vegetarianos que comem ovos e queijos. Então a gente tem essas diferenciações. Mas é o mais interessante, e até dentro da minha jornada também eu vejo isso, que é legal a gente poder fluir nisso de uma forma consciente, se respeitando, assim, né? Uma coisa que eu aprendi muito no yoga lá com um daqueles yamas que se chama Ahimsa, né? A gente não se violar a ponto de conseguir entregar para o mundo, primeiro respeitando a si mesmo. Então, às vezes, eu vejo muito isso, assim, que tem muitos vegetarianos que não têm uma alimentação adequada e que acabam ficando doentes ou com vários déficits a ponto de defender uma bandeira, mas não conseguir sustentar aquilo. Então é muito importante que cada ser humano consiga dar o passo a ponto que consiga sustentar, mantendo a sua saúde, né, Rafa? Eu acho que esse ponto é interessante, assim, porque eu nem me sinto confortável de me identificar, sabe? Ah, sou vegano, eu sou... eu acho que tem um marketing, óbvio, como tudo na vida hoje tem esse marketing, né? essa condução, né? dos movimentos, a orientação, assim. E a gente estava falando, assim, para mim, nessa jornada, chegou num ponto que, né, fui diminuindo o consumo de carne e começou a pensar mais numa questão macro mesmo. Assim, o que é o impacto dessa comida que eu tô comendo, sabe? Tipo assim, ela até pode parecer saudável, mas será que ela é de fato saudável? Onde que ela está vindo, né? Então, era meio que isso, assim, eu era vegetariano, né, em grande maioria dos locais, não comia carne, né, comia um pouco de ovo lacto, né, queijo, ovo. Aí em Floripa, pô, sabia de alguns restaurantes que eu gostava, que compravam direto do pescador, coisa fresca, né, uma cultura que, pô, eu mesmo pesquei muito peixe e comi o peixe. Então, para mim, eu não vejo, eu amo animais de toda forma, assim, mas eu não vejo a minha justificativa para ser vegano a pena do animal. Eu acho que essa distanciamento que o ser humano teve pela dependência da produção do alimento, né? Sim. Tipo, a gente está colocando toda a nossa relação com esse animal que vai servir de alimento pra gente num terceiro no qual a gente não sabe exatamente, nem entende como é que faz, entendeu? Então, eu de certa forma, eu sou favorável a quem consegue limpar ou matar o seu animal, produzir a sua carne, sabe? Tipo, uma caça limpa de um arco e flecha, tipo assim... eu enxergo isso como algo muito benéfico para o ser humano, porque para tu caçar, tu vai pro mato, tu vai correr o risco de não ter a carne, tu vai fazer um exercício, tu vai ter que se organizar com outras pessoas que tu vai estar junto, tu vai ter que planejar de como que tu vai limpar aquele animal para aproveitar o melhor possível dele, a gordura, a pele, a carne. Conservação. Então, tipo, hoje eu ser uma pessoa que eu não como nada de proteína animal, não é por falta de conhecimento, é exatamente por ampliar o meu conhecimento, né? Sim. Então, tipo, no fim, todas as dietas são base restritas vegetarianas, né? E a gente acrescenta proteínas animais ou não em cima, né? Exato. Então, até tem muito esses movimentos, né? Veganismo social, que, tipo assim, tu pode acessibilizar um alimento de baixo custo com alto valor nutritivo, né? Completo. Para muitas pessoas, né? Sabe, Rafa, que eu fiquei pensando agora, você estava falando da caça, né? Como ser algo mais interessante, assim, que o ser humano ele se exercita. E tem um ponto, como tudo tem um ponto positivo e negativo. Claro. Né? Então, assim, o ser humano ele vai atrás do seu próprio alimento, então ele vai se organizar, ele vai estar em contato com a natureza, ele vai agir para aquilo, vai depender de um esforço, então ele não vai conseguir matar em massa. Isso é um ponto positivo. Mas talvez ele possa causar mais sofrimento àquele animal do que às vezes acontece na indústria no sentido da hora do abate, né? Porque às vezes o animal tá ali em sofrimento, sangrando e tal. E eu já dei uma pesquisada sobre as formas como os animais são abatidos na indústria, que é uma forma... claro, tem empresas e empresas, né? Mas tem formas que são menos dolorosas. Traumáticas, né? Porém, o animal cresce num cativeiro longe da natureza. E daí não tem nada de legal, né? É um detalhe difícil, complicado. assim, né? É muito até minucioso.
de certa forma tu teria que ter experimentado mais a fundo, ou caçado, ou feito parte para entender de fato. Porque tem muitos locais que, tipo assim, é interessante até pelo manejo, né, de certas espécies, tem um controle bastante rígido de tipo, tu receber tags, né, tu pode caçar certos animais, quantidade, tu tem que registrar, então, tipo assim, é interessante. E ao mesmo tempo, pô, se tu tem essa habilidade, tu tá provendo um alimento, né, de altíssimo valor agregado, não falo nem financeiro, mas agregado, né? Então, inclusive, carne de caça é uma carne bem mais cara. Sim, porque ela é muito mais natural, e é por isso né? que não é acessível também, né? Para o público em geral, assim, né? Então, mas eu acho que são esses elementos, assim, né? E para mim veio muito essa questão da relação da logística, né? Qual que é o raio? Porque hoje em dia é muito fácil tu comprar por conveniência, né? E a conveniência vai Não, vender vegano é o que mais vende. Bota que é vegano que tá vendendo, porque a pessoa já acha que é vegano que é saudável, entendeu? Uma coisa assim que não tem nada a ver com a outra, na verdade. Né? Se a gente for pensar. Fritura é vegano. Tudo que tu fritar. Né? Então, tipo, é muito... É muito importante a gente não comercializar dessa forma, né? A ideia é que seja natural, baseado em plantas, que seja densidade criar nutritiva, independência, né, para as pessoas tomarem boas decisões alimentares. Eu acho que essa seria o suprassumo do mundo ideal, né? Tipo assim, todo mundo consciente a respeito. Mas aí, tipo, a gente sabe que tipo, certas indústrias não têm esse interesse. Eu escutei um podcast super interessante sobre a história do leite moço. E é muito interessante toda a articulação estratégica de momento cultural. Então, então a gente é feito de fantoche e de repente isso vira uma cultura e a gente não sabe nem de onde veio. Assim. Então são certos questionamentos que precisam ser feitos. Não que eles vão balizar a tomada de decisões bruscas ou não. Mas, tipo, tá no dia a dia, sabe? Tipo assim, o que a gente vai comer? Eu falo muito isso, assim, pô, o que vale a pena tu comprar um orgânico que vem, sei lá, da Nova Zelândia, vou dar um exemplo super... Uma fruta exótica. Uma fruta exótica, sabe? Orgânica, que tem uma pegada de carbono monstruosa, do que às vezes tu comprar um produto que não é orgânico, mas que é de uma agricultura familiar, porque essa pessoa talvez não tenha acesso, que se tu se propôs de fato a contribuir para essa cadeia seria muito mais fácil, porque não vai ter 500 atravessadores no meio desse caminho. Então, tipo, eu sempre enxerguei muito isso, assim, né? Para mim... O caminho da comida até você, né? A gente é muito privilegiado, né? Aqui ao redor de Florianópolis. Floripa, é uma das melhores matrizes do mundo, né? A gente tem muito essa agricultura familiar, então a gente é muito abastecido de cidades muito próximas daqui, né? E essa cultura só cresce, assim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Né, e essa capacidade que as próprias cidades urbanas têm de produzir alimentos, né? Essas hortas urbanas, a capacidade de usar terraços de prédios. Sim. Então, tipo assim, falta... É muito legal porque existe um contato que às vezes o ser humano perde, né? Estando na zona urbana, assim, de ver as coisas florescerem e frutificarem, né? O frutificar das coisas, o tempo das coisas, até para a pessoa apreciar mais o tempo dela. E eu gosto muito dessa ideia de horta em casa, sempre plantei e tal, né? Tomatinho cereja, alface, que é uma coisa que dá muito assim, né? Meu, você bota um alfacezinho ali, no outro dia de manhã já tem 3 folhinhas pra você botar no prato, 4, 5 e vai indo. Quando ela não germina e fica amarga pra caramba, né? Que ela sobe assim. Mas eu fico pensando sobre a indústria, porque a gente vê assim, os alimentos veganos, vegetarianos, criando espaço no mercado, e daí vem o desenvolvimento de vários produtos com essa visão, né? Nem todos com os ingredientes ideais, que isso é muito importante, e daí é isso da educação que você fala, da gente conseguir saber ler os rótulos e entender o que tem ali, né? E principalmente comer coisas que não tem o rótulo de preferência, né? Então, alimento local. E eu acho muito interessante esse localismo da gente conseguir alimentar empresas, pequenos negócios, pequenas empresas e produtores que estão ao nosso redor, né? Mas eu também vejo que a visibilidade para crescer esse negócio faz com que as grandes empresas também desenvolvam, e é inevitável. E eu sempre digo, eu já trabalhei em multinacionais e muitas pessoas falavam assim, nossa, você é tão natureba, você tem que estar no consultório. Eu atendo hoje em consultório, né? Mas porque você é uma nutricionista tão natureba, tal, não sei o quê, e
parece que não havia uma identificação, mas eu tenho uma grande identificação com a indústria, porque eu sempre falo assim, se eu quero mudar alguma coisa, eu não posso viver dentro do que eu acho certo. Eu tenho que sair do que eu acho certo e lá onde está errado. Então eu vivia muito isso, assim, sabe? De estar trabalhando dentro da indústria e vendo as pequenas mudanças dentro de uma indústria imensa, que talvez ela sinalize para muito mais pessoas do que o pequeno produtor, né? Porque no fim ele alcança menos pessoas localmente. Então tem esses dois movimentos que eu acho importantes, sabe, Rafa? Tanto no local como nas indústrias grandes, assim. Mas aí acaba distorcendo os ingredientes, né? Tem algum tipo de alimento, assim, que hoje não pode faltar na tua geladeira? Que é assim, cara, todo dia tem isso. Cara, tem alguns. A gente gosta muito do café da manhã. Vale ressaltar, acho, né? Eu moro com a minha namorada, então a gente gosta muito de fazer comida, assim. Ela é vegana também, então a gente é vegano, entre aspas, mas é mais fácil explicar, Sim, né, pra maioria. vegetariano, Vegetariano, estrito. Dieta baseada em plantas. Dieta baseada em Sempre plantas. falo Eu isso. gosto bem mais Eu de também. falar essa Eu como planta. fala. Eu como planta, exatamente. Então a gente E não produz... foi de propósito que eu te chamei, eu nem sabia que você era vegetariano, sabia? Eu te chamei, eu falei, pô, o Rafa, né, atleta, slackline, tem história pra contar com comida, e de repente você me fala que você é vegetariano. Eu falei, pô, legal. Então tem sempre abacate. Abacate tem sempre abacate. Principalmente que dá muito abacate em Floripa, Pô, né? Então, na minha geladeira também. Tem sempre ramos, tofu, né? Por causa da proteininha da manhã. Essa é uma questão, né? E aí, bastante fruta. Sempre tem fruta. Sim. Você come, Verdes assim, uma quantidade e muito tempero. robusta de frutas no dia? Não muito, assim, bastante de manhã a gente faz um saladão de fruta com ou pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju e aí bota umas outras mais exóticas, assim. Mas durante o dia eu tava com o hábito de não comer tanto assim, tanta frequência, assim, agora eu vou... Comendo maiores refeições. Maiores refeições, menores. Mas agora eu quero dar uma balanceada até porque estou treinando mais. Mas então na geladeira sempre tem isso, assim, e a gente tem freezer em casa. Então a gente Feijão produz. congelado. A gente tem um dia da semana que a gente produz comida junto. Então quarta-feira à noite é o dia que a gente faz comida junto Que massa. para estocar. Então a gente faz as bases assim, né? Sim. Ela tem a dieta dela semanal assim, o que ela precisa fazer. Ela fez food maps, ela tinha bastante alergia, então tipo, a gente conversa bastante. Sim. Então é um fato, a Isa gosta muito de cozinhar, então soma isso, né? Então gostar legal, de cozinhar. né? E aí quando tu falou, por que eu também estou falando isso, né? Tu falou da comida da geladeira, porque essas comidas estão na geladeira. E pra gente, eu questiono muito isso, assim, e gosto muito desse teu ponto de vista de tu tá lá dentro de uma narrativa que tu não gosta e tu abrir espaço, porque quando tu quiser justificar que tem outras alternativas, tu vai estar num ambiente no qual tu já esteve presente. Então, eles vão abrir a porta para falar contigo, né? E até essa conquista do espaço das grandes marcas de indústria da carne, né? Do queijo, do suíno, do porco, do embutido, produzindo alimentos veganos, é danoso, né? Porque, na verdade, tu tá investindo na mesma indústria que até então tava fazendo, né? Eles não têm uma razão pura e genuína. Na verdade, é só para manter... Exato, estão consumindo, então eles não querem assim que perder... a gente muda. Eu sempre penso que assim, ó, a indústria muda pelo consumidor. Tá, total. Se a gente está consumindo, vai diminuir de produção disso, vai aumentar daquilo. Pá. A gente é que faz o Eu acho regulador. que nenhum nem outro é salvador da pátria, né? Tipo, não vai ser só a agricultura local na feirinha, tu comprando, que vai resolver, e nem só o supermercado, né? Sim. Mas aí a gente traz isso pra dentro de casa. Cara, a gente, né, tem uma porcariazinha que tu come uma salsicha vegana, que tu sabe que é mais industrializado e tal, Sim. tudo bem que os ingredientes... Às vezes, quando tem vontade de comer hot dog, eu compro aquela de grão de bico. Isso. Uma vez a cada Sim, 3 meses, sim. 2 meses. Mas Aí, a grande maioria da comida a gente produz mesmo, Sim, né? isso é Tipo muito assim, a gente bom. compra os grãos, então tipo assim, pô, sempre deixa germinado 3, demolhado, né? 3, 4 dias, então tira todo... Então, tipo, essa importância de saber também preparar comida, porque tem muito esse tabu, o vegetal, ele não te nutre, não sei o que... É uma mentira, mas é uma verdade, né?
Porque se tu preparar errado, de fato, tu não vai conseguir absorver direito. Fatores antinutricionais, né? Então, tipo assim, tem um conhecimento que tu tem que romper além dessa objetificação da saúde, desse tipo de alimentação. Sabe o que é, Rafa? Eu vejo uma coisa. Você tá na tua alimentação, aí você decide fazer uma virada na tua alimentação. Se você, por um momento na tua vida, decidiu fazer uma virada na tua alimentação, vou ser vegetariano, ou enfim, não, você, sei lá, low carb, eu vou estudar um tipo de alimentação aqui porque eu quero mudar alguma coisa. Você estudou sobre isso. Você não vai mudar sem estudar e sem se interessar pelo assunto. E daí, quando você se interessa, você começa a pensar nisso. Qualidade, como eu preparo. E essa imersão vem no interesse. Então, o momento em que você vira essa chave, que você quer se interessar por esse tema, faz com que você comece a averiguar melhor, né? O que você está comendo. Para mim, as mudanças foram muito lentas e graduais, assim, sabe? Tipo assim, o processo de virar vegetariano veio de uma viagem que eu fiz para a Europa, que eu fiquei com alguns amigos que eram veganos na época, durante 3, 4 semanas. E aí tu pôde ver, tipo assim, cara, meu corpo tá muito bem, sabe? Tipo assim, pô, eu tô no meu ápice, sabe? Então, tipo assim... Sim. Será que leve, né? intestino não regulado, entendeu? Então, né? tipo assim, fluindo. Então, tipo, são esses sinais que a gente precisa interpretar de certas circunstâncias. E aquela coisa assim, né, tipo, querendo ou não, a alimentação, ela é uma questão social, né? Igual a gente falou, pô, eu fui criado na família, tu fazer o alimento no fogão, a lenha, é muito legal. Cara, até hoje a minha avó fala, meu filho, você vai comer carne. E aí é um ponto que, tipo assim, eu e a Isa, a gente tem uma clareza sobre isso, porque quem se identifica muito com o nome, eu brinco que é meio religião, né? Porque, tipo assim, eu sou vegano, e fica pregando, né, a questão. Cara, tu perde oportunidades de vida, sabe? Porque aí tu vai chegar, assim, tu vai impor, sabe? Tipo, eu acho muito desrespeito às vezes estar convidado num local que a pessoa não sabe da tua alimentação, que tu vai chegar lá. A gente abre certas exceções porque, tipo, que vai mudar? Pelo carinho, cara, pelo porque carinho que a pessoa tá oferecendo, exato, né? E a alimentação é sensível. Eu lembro afetiva, né? E eu lembro de uma situação muito icônica para mim, assim, eu peguei uma carona da Polônia até o sul da Alemanha, fiquei 900 quilômetros de carona com o polonês, né? A gente falava um misto de várias línguas, assim, se entendia. E aí ele chegou na cidade, ele era Nuremberg, ali perto, pra cima de Munique, e ele quis me mostrar a cidade. Aí ele falou assim, vou te levar pra comer uma comida típica. Eu já conhecia a Alemanha, eu falei, vai me levar uma salsicha. Exatamente. Salsicha branca com mostarda no pão da casinha E aquela coisa, tipo, na época eu já não... joelho de porco, né? Não, depois ele me levou pra eu comer joelho de porco. Pois é. Só que assim, tipo, cara, eu comi o joelho de porco também. Eu fiquei ruim do estômago. Só que, cara, eu ia estragar 12 horas de viagem de uma pessoa que é incrível, que abriu a família, pelo fato de eu chegar e falar assim, cara, não, eu não como. E às vezes essa sensibilidade falta muito para as pessoas, sabe? Tu até pode falar, mas tem muitas maneiras inteligentes de tu falar isso, de como se posicionar nessa... Porque eu acho... É muito agressivo. Eu acho super agressivo de chegar na casa de alguém que está te servindo comida, de chegar e falar, não come isso aqui, assim, tipo assim, na cara, na coragem. A minha mãe também sempre me ensinou a aceitar tudo que me oferecem. Ou tu fala assim, cara, não tô com apetite. Tipo, tem várias maneiras de tu desconstruir a situação. A maioria das vezes eu também. Às vezes eu saio já jantada de casa, se eu vou, né, em algum lugar que eu acho que não vai ter muita opção. Aí eu como uma coisinha ou outra, peço uma entradinha, beleza. Mas realmente, em determinados momentos, carinhosamente, amorosamente, vale a pena a gente aceitar pela felicidade da outra pessoa também e tal. E mais também se não vai dar um piriri ou algum desconforto, exato, né? claro. Que pode acontecer. Tem cada corpo, tem comida que não pode comer mesmo, né? Tem reações. Então, eu acho que a alimentação é isso, assim, né? É orgânico. É fluido, né, Rafa? Porque você nasce comendo, você vai morrer comendo. Seja numa sonda ou com a sua dentadura lá, entendeu? A gente vai atravessar a vida inteira comendo. Então, essa ideia, assim, de... hoje, nesse momento, você está assim, mas as coisas vão mudando no decorrer da vida, né? Então, o mais legal é a gente poder ter essa liberdade de mudar e de fazer escolhas e de estudar, porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? E, inclusive, é uma das razões, assim, pelas quais nasceu o Geladeira, para trazer pessoas que buscam se aperfeiçoar no comer, porque muita gente me perguntou assim, por que você não faz, então, um podcast com especialistas falando sobre dietas, né? E daí eu falei assim, cara, mas eu não quero falar um nutricionistês, eu não quero conversar com outras nutricionistas, elas já sabem comer. Eu quero falar com pessoas
que estão na busca de se aperfeiçoar, porque eu sempre acho que o ser humano ele nasceu sabendo comer. Ele foi se desvirtuando no decorrer da vida, mas depois ele desperta aqui, busca ali e tal, e hoje em dia a gente tem acesso, né, a muita informação, então é uma coisa que é bem importante, assim, que eu até vejo. Você acha que hoje a gente consegue ser mais saudável do que as pessoas da mesma idade que a gente tinha, que a gente tem hoje, há 50 anos atrás? Eu acho que talvez proporcionalmente sim, né? Porque é o acesso, talvez a alimentação, mas eu acho que a consciência talvez não, por causa dessa quantidade de intermediários que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso é uma grande diferença. Para mim o questionamento é assim, cara, não tem como tu não questionar e vai pro legume, vai pra verdura, mas tipo assim, chegar no supermercado e comprar uma carne numa bandeja de plástico é no mínimo intrigante. Só que a gente está tão acostumado, tu cresceu fazendo isso, que ninguém se questiona. E eu falo que não é um questionamento culposo, é um questionamento. É entender, Sim. sabe, por que tá assim tão fácil. Olhar para isso com mais atenção. Né? E todos os outros alimentos. Não estou falando, eu estou tem usando a muita carne coisa. porque é mais mas, tipo emblemático. assim, tomar né? uma bebida preta com gás e achar que aquilo ali faz bem. Cara, um negócio preto daquele ali, assim, que você toma e sai queimando na garganta, que não é transparente como a água. E essas questões, assim, né? Estranho. No mínimo, questionar o que tem ali dentro, né? Muito açúcar. Então. E vai por esse ponto, assim, e eu me questiono, a gente estava falando um pouco, assim, né? Como que a alimentação, ela é social, ela é um movimento, sabe? Ela precisa ser também interpretada como essa potência de movimento, assim, né? Como que, independente da capacidade financeira, todo mundo tem que comer. Então, tipo Exatamente. assim, a gente, de certa forma, tem uma condição de privilégio por poder escolher o tipo de alimento que a gente quer ingerir, né? Uma grande parte da sociedade não tem condição de escolher esse tipo de alimento, né? E daí vem Então o que é e é apresentado. fundamental exatamente falar sobre o alimento para que quem não tem tanta opção de escolha tenha disponível qualidade, não Exato. qualquer coisa, o alimento mais barato, né? Então, No final das contas, quem não tem a possibilidade de escolha é quem não tem possibilidade financeira de comprar alimentos. Então, assim, o alimento ele precisa ter um custo acessível para a população. E daí tem aquela crença, né, de que a alimentação saudável é mais cara e que é uma distorção, assim, né, do que é preço e valor, assim. Porque a alimentação da horta, né, então da feira, é a alimentação com custo mais acessível que a gente tem. É inegável, assim, né. Então, leguminosas, cereais e plantas. se tu analisar no custo direto do papel moeda, né? E se tu pensar no custo social, é o melhor dos impactos, né? Porque tu vai estar ajudando a agricultura familiar, que veio de perto da tua cidade, que está vindo fazer... Então, eu acho Fazendo que... girar a pessoa que está precisando Que é produzir. o dinheiro para essa pessoa, né? Exato. Não para alguém que comprou dela prometendo que vai comprar mais por um preço melhor um dia, né? Mas tu tá ali podendo negociar. É o que eu falo, muitas vezes as pessoas que estão vendendo ali para ti na feira também são as pessoas que produzem. Exato. Então é muito mais fácil sacolão, tu questionar, direto do campo, né? ali. Tu questionar, pô, mas que tipo de produto vocês fazem? Pô, será que não é melhor? E tu vê que hoje tem crescido muito essa relação dos próprios feirantes de querer ter alimentos mais saudáveis, mais orgânicos, Então tem esse impacto, né? Que é o do consumo que tu falou, né? Perfeito. Tu vê hoje a prateleira de congelados de produtos veganos ganhando espaço no supermercado. Sim. Né? Ter uma prateleira já é uma coisa assustadora e surpreendente, né? E a prateleira crescendo. Eu sou um cara que eu catequizei um monte de gente no churrasco vegano, assim, porque... Você leva os vegetais e todo mundo quer comer o teu, né? Exato. Tem o brócolis temperadinho com sal, pimenta e azeite de oliva que Aí tu eles comem bota. a carne e comem teu brócolis. Então, tipo, e é engraçado, tipo, a gente fez churrasco também esses dias, essa semana, e fez com salsicha vegana, comeram todo mundo, pô, caramba, que bom. Gostosa, temperada. Temperada. Essa é uma coisa boa da comida vegetariana, que é temperada, que é aperfeiçoada com especiarias, né? Eu até li uma frase essa semana que é exatamente assim,
que um monte de gente fala, vegetal é ruim, não sei o que. Ele fala assim, mas exatamente, tu acha que o quê? Vegetal é só chegar, botar na frigideira e não temperar e não fazer. Então é muito isso. E é muito interessante porque quando tu começa a fazer isso, o fato de eu escolher esse tipo de alimentação, quando eu era vegetariano, eu influenciei a minha casa. Porque como a gente tinha essa relação de alimentação muito próxima, né? Eu ia visitar minha família, ia comer, e a minha mãe começou, caramba, pô, agora tem que pensar diferente. E no fim disso tudo, hoje minha tia é vegana. Olha só. Minha mãe é vegetariana, minha avó gosta de comida vegetariana, minha avó está com 92 anos. Então, olha como, tipo, quando as coisas vêm de uma forma orgânica e não sendo impostas, o impacto que elas fazem. Tipo, em um curto período de tempo, de 3 anos, 4 anos, olha a mudança. 5, 6 pessoas dentro de uma residência, 2 residências. E não é uma coisa impondo, é uma coisa só vendo o exemplo, né? E tá muito legal ver isso, assim, né? Tipo, eu sou uma pessoa que tenho certas influências em meios que, tipo, cara, eu chego nos lugares que se eu conheço meio que o dono do restaurante, pô, velho, faz isso aqui, isso aqui. Porque, tipo, eu falo, cara... Eu sempre sugiro também. Chego num lugar que não tem uma opção, eu falo, poxa, olha só, podia ter, de repente, uma opçãozinha aqui. É legal deixar essa sugestão para influenciar cada vez mais os empresários também nos restaurantes. O negócio é assim, eu sempre falo assim, cara, para de tirar o estigma do vegano, porque todo mundo come vegano. Se o vegano é bom, até quem come carne, um dia vai falar, puta, hoje eu não quero comer uma carne, vai comer o vegano. Sim, ou o vegetariano. Então, tipo... Não tem malefício nenhum tu servir uma comida boa. O mais legal é você não se rotular, porque você vai no restaurante um dia, você come uma comida que não tem carne, outro dia você come que tem carne, mas você não é aquilo, ou é aquilo, o outro. Você tá escolhendo, liberdade de escolha. Hoje eu não tô afim, hoje eu tô. Que é o equilíbrio que precisa, né? Tipo assim, esse impacto da indústria da carne eu não vejo com essa coisa só maligno, né? Tipo assim, cara, tem uma indústria, vai precisar existir, não tem como acabar. Porque a gente foi criado também pensando que carne é luxo, igual refrigerante, entendeu? Tipo assim, tem aquela bebida lá e tem aquela carne, é luxo. A minha avó fala isso, meu Deus, comer sem carne? Meu Deus, minha filha, você vai ficar fraca. E coisa de pobre. Sim, só arroz com feijão, sabe? Minha avó fala, poxa, agora tua comida é barata, né? Não tem mais carne. Eu falo, tô bem econômica. Eu nem reclamo que tá subindo o preço da carne. E aí criou-se essa cultura, que não era uma cultura, foi imposta essa cultura. Sim. E essas questões que precisam ser lembradas, sabe? Da onde que surgiu, por que surgiu, sabe? Teve uma razão, não é? Nós, como brasileiros, a gente tem um benefício muito grande de ter arroz com feijão. O arroz com feijão é uma comida superior a todas. Ela é uma comida de alta qualidade. Superior a todas, exagerei, mas assim, ela tem uma qualidade excelente, que nutre muito e tem um custo-benefício acessível aqui para o brasileiro, né? Então, isso é um avanço. E aí esses questionamentos, né? Tipo assim, o que eu falo, não é o problema comer carne, o problema é tipo assim, por que todo mundo tem que comer carne? Isso aí no Brasil, né? Porque no mundo não é assim, né? Por que olham atravessado pra gente? Porque a gente não tá afim. Né? Se eu não tô afim, o dia que eu tiver afim, que eu pensar, sei lá, hoje eu tô afim de comer um bife, eu também vou me sentir super livre pra comer, se eu quiser. E o fato de falar sobre isso, né? Quando a gente estava falando ali sobre essa questão, né, de trazer pessoas diferentes e pelo fato das escolhas que eu fiz, eu acabo falando muito sobre alimentação, né? Eu estava falando que eu nunca falei publicamente, deixar gravado, né, a minha opinião, por que eu faço certas escolhas, o que me trouxe até aqui, né, quais foram as minhas referências, né? E é muito legal poder, né? Porque, tipo, quando tu começa o que tu falou, tu começa a estudar, tu começa a entender, tu começa... sou especialista? Não, nem quero ser especialista. Eu busco ajuda de especialistas, né? Não. Eu quero me relacionar com pessoas que têm um conhecimento profundo sobre esse tipo de tema, que podem me ajudar, né? Tanto numa alimentação melhor ou cumprir um objetivo específico, né? Então, é muito legal poder falar, poder abrir isso e tipo assim, cara, ser verdadeiro, assim, né? Tipo, não é criar rótulos, vou vender isso aqui como uma solução. Eu falo, cara, isso aqui é a minha interpretação, não é uma solução que todo mundo pode seguir ou que tem condição de seguir, né? Ou que tem até o objetivo de seguir, né? Então é muito interessante esse aspecto. Ele pode fluir na vida livremente, fazendo escolhas e é isso, assim, o mais importante de tudo é a gente conseguir reconhecer a liberdade de cada um, né, de escolher isso.
Mas, Rafa, agora eu tava pensando aqui que a gente não falou da proteína, né? Que é uma coisa que, tipo, proteína, você como atleta, tal, para atingir as suas necessidades proteicas. Me conta, assim, qual é a tua ideia, mais ou menos, que você pensa assim, cara, eu consigo me nutrir dessa forma e é isso. A nossa complementação, assim, da proteína tem uma base de soja bastante, assim, grande, né? E muito as leguminosas, né? Então, e tofu, né? Que é soja. Tem aquela ideia, existe aquela ideia de tipo assim, sou vegetariano, não vou consumir fontes proteicas, porque a gente foi ensinado que proteína é só bicho. Que proteína, né? Então, a gente não percebe que existe proteína em outros alimentos, só que às vezes fonte D é aquele alimento que tem uma concentração muito maior de proteína do que em relação a gordura e carboidrato, que são os 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato. Então, assim, as fontes de proteína, elas têm uma concentração maior desse macronutriente do que dos outros. Mas o que acontece é que a gente, ao longo da alimentação no dia, a gente pega pequenas doses, né? Então, assim, nos cereais integrais tem muita proteína, na aveia tem proteína, nas oleaginosas tem proteína, né? Na pasta de amendoim e tal. E daí, depois vem as leguminosas, né? E, claro, tem biodisponibilidade, tem a individualidade de cada ser humano. Mas tem um ponto que é muito importante, que o ser humano, ele é proteína, né? O ser humano é proteína. Então, se a gente for cortar aqui o braço ou o quadríceps aqui, o músculo da perna, a gente vai ver que a nossa perna é igualzinha de um boi. O bife que a gente come é igual ao que seria aqui, né? Então, a gente é proteína e a gente estimula a síntese de proteína com estímulo mecânico, que é o que você faz e o que as pessoas que se exercitam faz, que é exercício, né, mecânico, movimentar o corpo para aumentar a concentração de proteína no corpo, né? Claro, a gente oferece substrato, seja planta ou seja bicho, quem escolhe o que quiser, qualquer um escolhe. Mas o que a gente faz é multiplicar isso dentro do nosso corpo, né? Então, o exercício ele tem um papel muito importante. Queria que você contasse um pouco, assim, sabe? Como que é a tua rotina de atividade física hoje, de treino? A gente falou ali, acabou não falando aqui, assim, mas Brota muita ideia, né? Claro, No decorrer da ideia. Vai, mas a parte física também sempre me acompanhou muito, assim, né? A minha alimentação, ela veio num pacote alimentação, atividade física, assim. E eu, hoje, né, me interessando mais, conversando com médicos, com pessoas que trabalham com saúde mesmo, né, mais profundamente mesmo, o âmbito amplo da saúde, né, não a especialidade finita de a ponta do dedo esquerdo da mão, é sobre entender esses elementos, né, tipo assim, entender tipo assim que tem essas fontes, que é a proteína, que tem toda essa relação. Então, como que a gente constrói essa alimentação com base nisso, né? Tipo, entender que a necessidade alimentar, né, tá oriunda também dessa saúde do exercício. Então, tipo, a minha toda a infância foi com muito exercício, né? Uma rotina, tipo, eu nadava 5 vezes por semana durante 10 anos da minha vida. Fui nadador há muito tempo, depois fui pro triatlon. Então, a alimentação saudável sempre acompanhou porque tinha uma necessidade de um desempenho físico elevado. Então tu precisa comer bem, tipo assim, é meio que o corpo ele te dá sinais, né? Inevitável. Quando você gasta, você quer repor. E com comida só, é a única forma que você sente que tá repondo. Eu sou taurino, né? E tem todo mundo fala que tem taurino todo um é meio... céu astrológico também influenciando nisso. Mas não sabia muito disso, né? Eu brinco que eu não sou muito conectado com essas coisas do signo, mas algumas já coisas se conectando. algumas coisas eu concordo. Que tipo assim, né? Tinha essas coisas de ficar sem comer e ficar meio irritado. Hoje eu controlo super bem, assim. Isso foi, claro, uma maturidade. Não tem vontade de matar alguém. Não tem. Então o exercício físico acompanhou isso, né? E hoje no ponto que tipo, pô, hoje eu treino 3 vezes por semana com um personal trainer, né? Tem uma dieta alimentar, né? Um plano alimentar para acompanhar esse treinamento. Você faz acompanhamento com nutricionista? Massa, show. E aí nisso, com o objetivo de curto prazo, que é um campeonato que eu tenho daqui a um mês na Suíça. Então, tipo,
E essa capacidade de se motivar, se desafiar, sabe? Tipo assim, apesar de... Ter metas, né? Tipo, macrociclos e mesociclos com estratégia. Exatamente, assim, né? Tipo, acompanhar também essas pessoas que estão perto, né? Que referências que tu tem, que pessoas que estão perto contigo. Então, tipo, foi muito engraçado, não, mas é super interessante perceber como tu consegue influenciar esse núcleo perto, assim, né? As pessoas que trabalham comigo, grande parte não comem carne hoje em dia, ou diminuíram muito a quantidade de comer carne, porque eles sabiam que eu tava... Claro, aí tem o respeito de ser meio que chefe, da pessoa que é referência, né? Tipo, ele já não gosta de comer, então, tipo, pô, vamos comer aquela comida que é gostosa também, não tem carne, mas é muito saborosa, né? Então, tipo, o exercício, essa saúde, para mim, né? Eu vejo o exercício como profissão, né? É minha profissão, né? Eu sou um atleta profissional, então eu busco altíssimo rendimento físico, isso é claro, né? E isso às vezes não é sinônimo de saúde, né? Em algumas circunstâncias. Eu sou um cara muito preocupado com essa linha tênue, não levo hoje muito no extremo, exatamente porque eu quero preservar a longevidade, a saúde, né? Não em detrimento de um resultado estrondoso, muito bom e no curto prazo e depois me estourar e ter que pagar por muito tempo. Manter a qualidade, né? Então a alimentação foi acompanhando isso, sabe? Tipo assim, hoje eu me considero um atleta, uma pessoa mais consciente a respeito da minha prática do exercício físico. Eu faço vários estímulos, né? Antes da gente vir aqui para o nosso podcast gravar o Geladeira, eu surfei de manhã e estava fazendo wing foil hoje à tarde. Nossa, então, demais. Estímulos que eu gosto de dar diferentes, né? Que são lazer, mas ao mesmo tempo que demandam Gera concentração. uma adaptação neurológica, né? Do sistema músculo-esquelético. E eu acho que também tem um tabu muito engraçado sobre prática de atividade física e treinamento físico, né? Que tem gente que aí caminha 4 vezes na semana, aquele ritmozinho lento, e acha que está fazendo atividade física, mas aquilo é lazer, né? Sim. Então, tipo assim, tu ter uma atividade física com intensidade para estimular o corpo, sim, é outra história de tu fazer esporte por lazer, jogar um futebolzinho, surfar. Né? Isso não é... Sim. A regularidade é bem importante. Quando eu fiz eu fiz uma pós-graduação de nutrição esportiva, né? E quando a gente vê assim, o ser humano ele sai do sedentarismo quando ele está, no mínimo, 6 meses com uma prática de atividade física regular. Então, regular com uma frequência mínima de 2 a 3 vezes na semana, com intensidade de 1 hora e tal. Mais ou menos isso, assim, né? Claro, isso pode ser fracionado também. Então, assim, 3 a 4 horas semanais, mas pode ser 15 minutos durante os 7 dias, enfim. Mas isso ser regular em 6 meses, porque o metabolismo demora para entender que você se tornou uma pessoa ativa e saiu do sedentarismo. Então, esse processo, às vezes, é um processo um pouco lento para o ser humano que não faz nada, né? Então, às vezes, você como atleta pode pensar, mas isso é pouco, mas às vezes para a pessoa que está fazendo nada, já é um começo, né? Claro. Porque a pessoa saindo do nada, às vezes ela precisa gerar esse impulso, né? E eu sempre vejo que está muito relacionado com o estado nutricional da pessoa. Se ela tem algumas carências, tipo ferro, B12, vitamina D, ácido fólico e tal, tem alguns nutrientes que influenciam muito no estado de disposição de ter substrato para se movimentar, sabe? A pessoa fica em stand-by o dia todo, trabalhando. E aí não tem, sabe? Mostra exatamente o resultado da falta de sensibilidade do indivíduo, né? A gente não é educado a perceber esses sinais. Tipo assim, eu tô com a minha B12 relativamente baixa, né? E aí tô fazendo a suplementação agora. E, tipo, tu vê já a melhora da memória, tu vê, tipo assim, eu sou uma pessoa que tem uma memória excelente, mas tu vê que melhora, né? Tu fica mais afiado, né? Vou usar uma palavra meio... Sim, mais rápido no raciocínio, focado. Né? Então, tipo assim, cara, isso que eu... E quando tu fala sobre exatamente exercício, tipo assim, eu não sou o modelo a ser seguido porque... Você tem alta performance. O meu é alta performance, alta intensidade, muita coisa, sim, né? Tanto trabalho, tanto treinamento. Então, tipo assim, né? Eu gosto de falar, mas nunca com o objetivo assim, tu tem que fazer o que eu faço como... Não, muito pelo contrário, cara. Acho o que te motiva a fazer, né? Que tipo de atividade, movimento, intenção que tu tem de fazer, né? E aproveita para, né, combinar a alimentação com isso, porque é fundamental para o bom desempenho de ambos, né? Total. E quando eu estava falando sobre essa questão da saúde, assim,
hoje tem uma parte da medicina que está vendo os resultados, né? Que hormônios que gera, qual que é o impacto disso no rejuvenescimento celular, o que tem. Então, tipo assim, a prática de atividade física, né? E se transformar num treinamento físico regular, ela tem muitos benefícios que a gente não sabe interpretar ainda, mas que eles estão começando a ser mapeados, né? Comprovados, né? E então, tipo, tu vê, tipo assim, pessoas que estavam ali, né? Tipo, encolhidas, sem vitalidade, elas começam a fazer atividade física, expandir, tipo assim, ela se encontrar no mundo, entender, tipo assim, ela se respeitar, saber se posicionar, então, tipo... Reconhecer quando tá cansada, quando tá disposta, acelerada, é tudo. Eu vejo muito, assim, que a atividade física, ela é um impulso para você buscar se alimentar melhor, dormir melhor, ter uma rotina, né? E isso, quando é estimulado desde a infância, é, assim, maravilhoso, né? E a gente vê isso, assim, né? Em crianças que se desenvolvem praticando atividade física e depois levam para a vida, desenvolvimento como pessoa e ser humano, é muito positivo sempre, né? Quase sempre, na maioria das vezes, né? Não dá para generalizar. Mas é muito importante essa conexão que tem. Eu também fazia balé desde os 6 anos, assim, até os 18 anos eu fazia balé clássico, jazz, contemporâneo, eu amava. E amo até hoje dançar, né? Mas hoje já não tá mais na minha rotina, mas eu tinha uma rotina de treino e competições e apresentações e tal. E pra mim era arroz, feijão, batata doce, alface, tomate e tal. Eu nunca fui também muito da carne, assim, mas era muita comida, assim, depois dos treinos, sabe? Das práticas. Então é isso, você se conectar desde a infância com uma atividade física e aquilo te inclina pra comer, né? Comida de verdade, assim, não, é inevitável. É uma coisa muito natural pro ser humano. Tinha um período da minha vida que eu treinava de manhã natação e aí eu almoçava e ia pra escola à tarde, sei lá quantos anos foram na minha vida fazendo isso. E quando eu almoçava num restaurante que tinha do lado da minha casa. E eu comia sempre o mesmo prato. Era arroz, feijão, né? Aí uma batatinha frita, algum outro condimento, algum legume, algum brócolis, alguma coisa. Saúde. E aí, dali eu comia um pedacinho de carne, né? Tinha sempre a salada, o arroz, feijão, a carne, algum outro condimento. E aí eu fazia uma porção gigantesca de cenoura, assim, né? Eu adorava cenoura. E aí eu era conhecido como cenourinha. Então, senhor cenoura, amava cenoura. Então, tipo assim, sabe, super equilibrado, né? Depois tive... Se a gente for pensar no custo desse prato, né? É o mais acessível no Brasil, um dos mais, assim, né? Então... E aí depois, né, quando mudei da natação pro triatlon, acabei tendo uma regularidade, uma intensidade ainda maior de treinamento. Sim. Então tinha nutricionista na época, com 14 anos, 15 anos. Olha só que legal. Então, sabe, tipo, também... tive privilégios e, né, acessos a certas informações muito cedo, né, sobre qual que é o impacto, que tipo de alimentação, como é que funciona. Porque pode mudar, mas a base é a mesma, né? Tipo assim, a fisiologia humana é a fisiologia humana. Claro. Não tem como reinventar isso. Exato. A gente vai mudando de fases, mudando as necessidades, mas as coisas que vão evoluindo assim no teu processo fisiológico, você vai percebendo as necessidades aumentando e você vai atendendo elas, né? É uma forma então hoje, natural. tipo, né, pô, tem uma intensidade muito alta, um consumo muito alto. E quando tu tava falando sobre a questão da proteína, e eu acho que o que muda é que, tipo assim, como as proteínas oriundas dos vegetais, comparado com uma proteína animal, né, proporcionalmente, né, a concentração é menor, então tu vai comer uma quantidade maior, assim, né? É exatamente isso. Né, então, tipo, pô, a gente come bastante tofu, a porção de tofu é bastante grande. Quando come a proteína de soja é muito boa. Então, tipo assim, cara... Tipo assim, a pessoa, mas pô, proteína de soja, mas fala assim, mas desculpa, tu vai dizer que carne moída também é uma coisa incrível. Não é, né? Então, tipo assim, cara, para, sabe? Tipo assim... A bolonhesa de soja, né? Pô... é uma delícia. Sabe? É uma delícia, pô, bem temperada. Tipo, se tu botar na mesa ali, as pessoas nem vai saber que é de soja. Nossa, eu fiz pra minha avó, ela nem reconheceu. Sabe? Então, tipo assim, sabe? Não custa... É um paradigma, assim, né, de se abrir. Né? Então é muito legal quando tu consegue cozinhar muito bem essa dieta, porque tu não precisa falar nada, a comida tá falando por ti. Então, tipo, a comida é um movimento também, ela representa uma fala, ela representa... E até por isso que quando a gente vai em algum lugar, a gente também tem que respeitar aquela cultura daquela casa, aquele ritual daquelas pessoas, né? Tu não pode chegar atropelando ali, eu sou o senhor da sabedoria. Sim, tu sabe do teu indivíduo, né?
Ou Exato. quiçá tu tá no caminho de entender mais sobre, né? De ir buscando aí, né? A gente tá nessa jornada e vai evoluindo. E as escolhas que a gente tem em casa é o que a gente é, exatamente isso. Quando eu te perguntei a tua descendência, a tua origem, é aquilo assim, a gente tem essa descendência, não quer dizer que a gente vai repetir isso sempre, né? Porque a gente tá num caminho evolutivo, o que os nossos pais querem é que a gente dê um passo a mais do que eles deram atrás de nós. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer na vida, para os nossos pais, é sempre viver a nossa vida. Né, Rafa? Eu sempre penso assim. Então, eu honro muito a jornada, né, dos meus ancestrais, de onde eles vieram, enfim, dos hábitos de vida. Mas para eu honrar isso, né, e respeitosamente, eu não preciso repetir algumas coisas que hoje eu tenho acesso a informações e eu posso aprimorar, né? Esse é um caminho muito legal, assim, da gente conseguir reconhecer as qualidades, os pontos positivos e conseguir aprimorar isso. E a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos filhos. A gente vai entregar o que a gente sabe, até onde a gente conseguiu, e depois disso eles vão avançar ainda mais, né, Rafa? Você tem uma ideia, assim, se você tiver filhos, eu não sei se você pretende, mas de educá-los nesse hábito, assim, de apresentar para eles esse modo alimentar? Eu acho que nem não é uma opção, né? Não é, né? Como é que vai comer o quê? Porque tem em casa, ué. Nem é uma opção, assim, até porque, tipo, pô, a gente é muito relacionado com essa coisa da comida, a gente gosta, sabe? Tipo assim, uma das coisas que a Isa mais adora é cozinhar para a família dela, para as pessoas que ela gosta. Então, tipo assim, pô, Que lindo, tu vai né? criar um filho, pô, tu vai querer cozinhar a melhor comida Do mundo pra ele, né? Sim. E como a gente gosta de falar sobre as coisas que a gente gosta de fazer, óbvio que a gente vai falar sobre comida, né? Então é natural, tipo assim, a loucura é tanto da comida e do impacto dela, mas uma loucura positiva, que né, eu falei que as pessoas me Sim. chamam de louco, então né, vamos vestir o chapéu. Vamos vestir o chapéu de vez. A gente chegou a fazer comida para os cachorros, né, que a gente tinha, por essa coisa da pensar na longevidade, mas pô, é muito, muito complexo por causa das Cara, eu já questões fiz comida pro meu fisiológicas cachorro também, que eu tive. dos cachorros. Então, tipo assim, cara, tem umas coisas que não dá, eles precisam mesmo. Assim, Não, né? eu fiz comida pro meu cachorro natural, mas era de carne. Sim. Não, a nossa também tinha carne. Ah, tá. Tinha carne. Mas é muito difícil Crua, fazer. eu fazia. Eu dava o ovinho cru assim, ó. Eles amava. comem. Só que, cara, a gente tem 2 monstros da Tasmânia. Que é muita comida, imagina. Cara, a gente chegou a fazer Mas eles 38 são muito quilos. felizes comendo comida de verdade. Nossa. 38 quilos de comida, assim, de uma batelada. Então, tipo assim, tu vira um restaurante, sabe? Eu já fiquei Só de 9 horas Sabe na que uma cozinha. vez eu fazendo. pensei em abrir uma empresa de comida natural pra cachorro. Sim, tá Eu tinha até bombando. botado o nome. Agora. Mas, tipo, há anos atrás. Eu pensei, avaliando o mercado, né? Pensei assim, quem sabe eu não vou abrir uma empresa, não vou ser nutricionista de cachorro, cara. Vou fazer uma comida aqui pra cachorro, vou congelar pra vender. Claro, eu fiz até teste, distribuí a comida, porque eu tinha um bulldog francês, ele já faleceu, tadinho, o Iron. E eu fiz pra ele, e daí eu comecei a fazer pra vizinhança e foi sucesso. Foi sucesso. E hoje em dia já tem, né? Vários. A gente eu levou, podia ter sido pioneira. A gente levou. Mas eu acho que isso é o gancho pela preocupação, assim, sabe? Tipo, pô, tu vai comprar uma comida ensacada pro cachorro, que tu sabe que dá várias doenças, porque tem comprovações, né, que mostram isso. Então, tipo assim, pô, hoje a gente compra, mas compra, tipo, que é os ingredientes mais saudáveis e tal. Também. Tem o maior cuidado com os porque, meus gatos. cara, eu sei que é uma situação de privilégio. Imagina não tô- você comer sempre a mesma coisa, crocante, seca, eu sei que frango. é uma situação de privilégio, né? Porque hoje em dia as pessoas estão com dificuldade para escolher o que elas comem, né? Que Imagina sabe- a gente escolher pro cachorro, pro né? cachorro, né? Mas tipo, eu brinco que é uma questão de ter equiparidade. E tipo que assim, bom que a gente tem essa possibilidade de tratar bem os nossos. Exato. Tomara que todo mundo consiga, mas o que eu puder fazer, né, eu farei, eu sempre penso assim. Que é esse equilíbrio, sabe? Tipo assim, essas decisões alimentares, elas são super complexas e elas são transversais, elas estão em todos os elementos da nossa vida. Elas estão no trabalho, elas estão nos amigos, elas estão na família, elas estão no restaurante que tu vai, ela está nos teus sonhos, né? Quando tu viaja, tu vai comer a comida dos locais. Então, tipo assim, tu vai simplesmente abrir mão de pensar sobre, ou tipo assim, Não é tem quase como não igual pensar. dormir, sabe? Tipo assim, dormir é 1/3 da nossa vida, né? Então, tipo assim, quanto tempo comer. vai ser comer, assim. E entender que, tipo assim, tem muita guerra que foi travada na alimentação e a gente não faz nem ideia, né? Eu não sabia que tinha. Tem um livro sobre o leite condensado no Brasil, que tu falou? Tem um livro que se chama Sal, Açúcar e Gordura. Eu não lembro agora o nome do autor, mas é um livro que já me indicaram, eu não li ainda, mas ele fala do desenvolvimento da indústria e das influências na nossa alimentação.
Tem um podcast... Eu tô com esse livro lá em casa, não li ainda. Eu não lembro eu esqueci o nome Mas fala de algumas Eu acho que é do Prato Cheio. E eles falam sobre a história do leite moça. Por que o leite moça veio pro Brasil? E, na verdade, o leite moça, ele destruiu os doces tradicionais brasileiros, né? Porque ele simplificou a receita, né? Ele tirou o uso do leite. Pra fazer o moça. Tacho. Fazer o moço é boa, né? Até o moço ficou padronizado. Não, igual comprar sabão em pó. Na verdade, o leite moça era eu vou dar um spoiler, mas o leite moça era um alimento desenvolvido para a guerra. E aí, assim que acabou a guerra, para dar um substrato rápido, que é a bomba de carboidrato, na verdade, né? Substrato rápido. Aí acabou a guerra, eles tinham que achar um outro mercado para consumir. Eles embarcaram no Brasil e foram para o mercado infantil, né? Eles foram para as crianças primeiro. E aí depois eles começaram a desenvolver, e aí mudou o nome, virou a moça da lata, e para pegar nas pessoas, eles criaram as receitas brasileiras. Foi a Leite Moça que criou isso daí, com a intenção de pulverizar as receitas brasileiras feitas com leite moça. Só que, na verdade, elas não eram feitas com leite moça. Tem muita coisa assim. Então, várias coisas, tipo beijinho tradicional brasileiro, morreu. Não Ele existe, era ninguém diferente, conhece. né? Antes disso existia eu nunca comi, eu acho, mas... Eu também não. E eu achei super interessante, assim, essa história. E, tipo, tem quantas outras dessa que a gente nem tem acesso, nem faz ideia? Tem várias histórias aí, principalmente sobre os leites, as fórmulas infantis, né? Enfim, de como que as coisas vão se desenvolvendo para afastar a criança, às vezes, da amamentação natural, né? Enfim, claro que existem várias crianças que às vezes precisam, tal, mas são coisas, né, específicas que vão acontecendo no decorrer do nosso desenvolvimento enquanto humanidade, que vão nos direcionando, né? E no final das contas a gente está onde a gente está hoje porque várias coisas aconteceram em forma, foram conduzidas assim em massa, né? Então foram pulverizadas dentro da nossa sociedade e a gente em rebanho fez o movimento, né? Porque, enfim, somos um grupo, né? Ninguém é sozinho, tal. Mas é muito importante que cada ser humano hoje consiga acessar essas informações que a gente tem, né? E usar isso pro bem, assim, né? De conseguir tomar decisões diferentes, de conseguir tomar decisões por si só, assim, né? Construir um discernimento, porque hoje em dia você vai criar um filho, você tem acesso a mais informações e você tem ele em contato com mais coisas, né? Dar liberdade para a criança e também construir possibilidades para a criança e apresentar as possibilidades, né? É algo desafiador hoje em dia. São muitos desafios. Eu acho que a gente estava falando, né? A gente começou a falar agora, né? Pô, a alimentação infantil. Então, tipo assim, é um tema que ele está muito presente, ele é muito penetrado em todos os níveis sociais, assim. Eu falo muito sobre, tipo, essa capacidade do, tipo assim, qual que foi a intenção de colocar tanto açúcar nas coisas, sabe? Tipo assim, o que isso representa na fisiologia humana? Que tipo de ações o corpo humano começa a tomar ou deixa de tomar a partir do momento que tu tem tanto açúcar no teu sangue? Tipo assim, são coisas que ninguém quer falar, do entendeu? Açúcar, então, né? tipo assim, e são ferramentas de controle social, né? Porque todo mundo tem que comer, cara. Né? Então, tipo assim, todo mundo vai gastar algum dinheiro para comprar alguma comida ou vai trocar algo por comida. Poderia ser algo que te potencializasse a saúde, né? Mas às vezes não é em função de todo o contexto que a gente está imerso, né, Rafa? Então é muito legal a gente falar sobre essas questões da alimentação, né, na nossa vida, né? E depois também refletir, né, tipo assim, como é que era até aquele ponto, né? Depois daquele ponto, como é que foi, né? Então, tipo assim, essa questão de tomar essas boas decisões, de ter essas referências, de a gente não necessariamente reproduzir a nossa família ou não reproduzir o nosso entorno e como a gente tomando essas nossas decisões, né, por individual, elas começam também a influenciar nisso, né? Igual eu falei, tipo assim, pô, minha casa começou a se alimentar de forma mais saudável, né? Hoje, minha tia gosta, assim, de sair para almoçar ou jantar comigo e com a Isa, porque a gente é vegano e ela se sente acolhida porque ela vai estar também num ambiente no qual outras pessoas também vão advocar para uma escolha de um ambiente que vai ter mais opções veganas, né? Sim. Então E a gente vai criando essas egrégoras, né, que fortalecem as coisas que a gente acredita, mas é aquilo que eu te falei, é bom a gente estar dentro do nosso círculo, mas também é bom a gente sair e ir lá e misturar as ideias, né? Isso é o mais legal, né, Rafa? E, pô, eu acho que esse papo, assim, de entender da onde que a gente veio, o que a gente faz hoje, o que a gente vai entregar para o mundo aí, e como que as próximas gerações
vão fluir, é uma coisa meio que infinita, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, tipo, pô, ter uma escolha alimentar, mudar o teu estilo alimentar, diferente do que a tua família fazia, influenciar tanto a família como amigos, né? Eu sempre digo que nós somos influenciadores em todos os níveis, né? Ao redor, né, das pessoas, dos amigos, da família, representando um símbolo. A gente tem um arquétipo, a gente tem um perfil de algo que a gente acredita, né? Hoje em dia as pessoas cada vez mais estão assim se desenvolvendo com a sua ideologia, com os seus propósitos mais solidificados. Eu acho que também em função do acesso à informação, né? De você construir o teu discernimento, poder construir o que tu pensa e ter um embasamento para isso. Ah, não é um doido que inventou que agora não quer exatamente aquilo. Você buscou, né, aquilo. Então é importante porque assim a gente gera essa mudança nas próximas gerações, né? Que a gente entrega. É isso aí. E tem muita referência do local, né? Tipo, pô, o Brasil tem essa característica de a gente ter um solo fértil, a gente conseguir produzir muito. Somos privilegiados. E tem essa relação, assim, também, tipo assim, como a gente está totalmente desconectado com as temporadas, né? Com o período, as estações, né? Tipo assim, que tipo de fruta tu come em que período, né? Essa necessidade que a gente tem de comer morango o ano inteiro. Aí por isso que o morango é caro pra caramba. Então, tipo assim, é umas coisas que a gente não percebe. E a gente está reproduzindo. Rafa, Eu também sou culpado, tá? Eu não estou aqui falando Aham. num pedestal tipo, de santidade a respeito do assunto, assim. Tipo, falta refletir mais, sabe? Tipo assim, né? Tipo, agora era a época do caqui, entendeu? Não tem morango e tal, mas tem caqui, né? Que é outra fruta gostosa. É legal olhar as frutas da sazonalidade. E o mais legal disso tudo é você respeitar o que o teu corpo tá pedindo. Porque no inverno o corpo pede coisas cozidas, morninhas, quentinhas. No verão o corpo pede coisas mais cruas, refrescantes. E às vezes a gente não escuta isso também, né? Tem toda uma Então alquimia aí dentro. é muito legal isso, assim. Então, pra mim tem, né? Teve muita influência também, né? Minha família italiana, mas a comida de Floripa, assim, né? Tipo, essa comida do manezinho, do peixinho frito, do marisco, do camarão, assim, tipo, sabe? São comidas que ela tem um apelo cultural, saca? Que dá aquele calorzinho de casa, sabe? Sim, Tipo a assim, comida afetiva, né? eu lembro de estar na China e estar comendo num restaurante de Xangai, que eles chamavam de uma culinária xangainese, que é a culinária de Xangai, por ser um porto meio mangue, e tinha muito essa característica de Floripa, o camarãozinho fritinho no alho. Comi um camarão, uma massa com camarão frito no alho. Tipo, cara, me remeteu muito, assim, olha só a Sentiu em conexão. casa. Então, tipo, é muito interessante isso. Ô, Né? Rafa, e daí você foi fazer uma travessia lá de Highline? Na China? É, Algumas. algumas. Eu fui convidado algumas vezes pelo governo chinês para fazer alguns eventos para a TV lá nacional da China. Era um grupo de highliners do mundo e aí eu era um deles, né? Que Não massa. foi um programa sobre o Pô, Rafa Bride. Ô, Rafa, mas assim, e daí você experimenta comidas exóticas antes do Highline e tal, sem nenhum problema, e se dá um Eu brinco que revertério. eu tenho um estômago de triturador, assim, né? Eu acho que alguns dos maiores testes que eu já fiz foi, tipo, viagens para Peru, Bolívia, que tem uma questão Saneamento sanitária debilitado. bastante arcaica, né? Acho que é a palavra, eles são muito povos originários ainda, tudo muito pouco urbanizado e não tem esse cuidado mesmo, né? E não tem acesso, acho que, né? É até leviano falar que não tem cuidado. Mas, e aí acabei vendo que, tipo assim, meu estômago era muito forte, porque lá é muito fácil tu pegar uma intoxicação alimentar. Porque o que acontece, né? Teu corpo não está acostumado com aquele tipo de bactéria, então não sabe nem como reagir, né? A gente está acostumado com esse... biota? Não sei como é que se chama, Esse né? microbioma, macrobioma. Macrobioma, né? Então, tipo, o que tem nas frutas, nos alimentos, nas carnes, né? E nesses locais. Então, eu não sou o cara de comer super coisas exóticas, mas eu gosto porque... Pra mim, Ter a experiência do local. a experiência do local também tá na culinária, né? Com Então, certeza. tipo assim, pô, eu lembro muito claramente da comida da Turquia, assim, nossa, que comida boa. A da China varia muito de local pra local, É, a assim, próxima né? vez que você vier aqui no Geladeira, você vai ter que trazer o seu prato favorito, tá? Porque já tá me dando fome. É. Você falando aí de cada lugar. Agora pra casa comer. Daqui a pouco. Aquela comida boa. Pô, mas muito massa, Rafa. Muito massa mesmo ver que você, tipo, tá na experiência da viagem, praticando teu esporte e tá imerso no local, né?
Para mim sempre foi muito importante, assim, até dentro das referências humanas e dentro do esporte, eu sempre gostei de investigar o que passou na cabeça dessas pessoas para ela tomar a decisão de querer ser atleta ou praticar aquele esporte, ou por que ela começou a fazer aquela coisa. Então, para mim, nessa mesma referência, quando eu viajo para um local novo, ou até um lugar que eu já fui, eu gosto de me conectar com o lugar, sabe? Tipo assim, eu brinco que se eu não me conectar com o lugar, esse é um julgamento meu, né? Eu brinco que eu sou um parasita, né? Que eu só vou lá, eu pego o que tem de bom, que eu gosto, curto e vou embora, sabe? E não estou me conectando, não estou tentando entender, assim, né? Eu lembro a minha primeira ida para a China foi muito assim, eu tinha uma possibilidade de ficar 4, 5 dias, estava na Europa, fiz uma viagem ao redor do mundo para ir para a China para ficar 4 dias, peguei um ônibus, cheguei no evento, fiz o evento, peguei, fui pro hotel e fui embora, sabe? Não conheci nada. E aí na próxima vez que eu tive a oportunidade de ir, eu falei, cara, eu quero fazer o evento, depois eu vou ficar mais 15 dias lá, porque, pô, já tô lá, né, quero conhecer e tal. Então eu tenho essa característica em mim, assim, isso é uma relação minha e aí vai passar pela culinária. Pô, até hoje eu tenho chá verde e preto que eu comprei na China, coisas que... Então, tipo, pô, é de lá, sabe? Tipo assim, é outra relação, assim, então, tipo assim... Como tu também se sensibilizar para entender, oh, que nojento. Pra ti, porque tu tem essa construção cultural, né? Porque a tua casa é assim e tal, mas a casa deles... Então é muito interessante, né? Então... E aí, como tu vê também a questão da internacionalização da cozinha também nesses grandes centros urbanos. Então, tu pode comer a comida que tu quiser, porque é a parada gigantesca, tem de tudo, né? Exato. Perfeito. Pô, Rafa, que show. Eu quero finalizar aqui com um videozinho teu, quero mostrar aqui pra galera que, pô, aquele vídeo... Tu é maluco mesmo. Eu quero mostrar mesmo o maluco que tá aqui na minha frente, entendeu? Galera, só pra vocês terem uma ideia, esse foi o highline que o Rafa fez, entre 2 balões. Pra quem não tá assistindo, pra quem tá no Spotify ou só nos escutando, vai lá no Instagram do Rafa e assiste o vídeo incrível dele fazendo um highline em cima das nuvens. Foi uma sensação boa. É legal reviver, assim, às vezes quando eu olho, assim, eu falo, nossa, que loucura, né? Que bom. E foi em dezembro do ano passado, né? Foi, acho que o recorde mais recente que eu fiz. Foi aqui em Santa Catarina, no sul do estado. E foi... É isso, né? Um trabalho de muito tempo, né? Muitas pessoas, confiança, né? Muita coisa envolvida. E a gente teve um dedinho do universo aí em nosso favor, que a gente pegou condições climáticas que a gente não tem como controlar, né? Exato. Para quem não está vendo a imagem, mas eu acabei caminhando sobre as nuvens, né? E dá essa imagem de altitude, de amplitude, né? Não tem referência nenhuma ao redor e isso todo mundo que já voou de avião tem essa relação, então foram imagens muito impactantes que viraram algumas histórias, se transformou num recorde mundial que está no Guinness, né? Saiu alguns vídeos com o Guinness, vai estar impresso no livro do ano que vem. Além desse recorde eu tenho um outro no Guinness, que foi a travessia mais longa realizada dentro de um vulcão ativo, que foi no início da pandemia do ano passado. Pô, será que tem aqui um videozinho pra gente ver? Deve estar mais para baixo. Vamos achar. Aqui para cima tem uma foto. Aqui tem um vídeo. Ah, eu vi. Eu já assisti, eu já acompanhava. Meu Deus, essa do vulcão foi demais, Rafa. E aí eu acabei caminhando essa travessia. E foi muito interessante, né? E aqui vale legal que a gente foi falar sobre Vanuatu. Eu acabei indo para ficar 20 dias no local para a gente fazer a travessia e acabei ficando 2 meses e meio. E aí acabei vivendo com o povo, né? Então teve toda a questão da pandemia, teve restrição de alimento, teve restrição de movimentação. Quando eu estava lá não tinha nenhum caso. Iniciou a pandemia eu estava lá, eu tive isolado. que ficar lá. Foi declarado pandemia mundial quando eu estava na Nova Zelândia, então eu tinha que tomar uma decisão, vou, não vou, vamos ficar presos, a gente ficou preso. E aí, como estava lá, eles tinham essa coisa, tipo assim, alguns porcos foram introduzidos, então eles iam no mato, caçavam o porco, matavam o porco. Isso tinha uma relação cultural com a família, prover o alimento, o porco significava uma coisa. Então, tipo assim, cara, olha como é rico, né? Então, eu comi, essência, né? Eu comi o porco nessa cerimônia de tchau que eles deram pra gente quando os alemães conseguiram voltar para a Alemanha e eu fiquei mais um mês. Lá, então, essa relação da alimentação com a cultura, né? O acesso deles produzir, tipo assim, cara, eu comia
coco todo dia muito, sabe? Eu pegava o coco Natural, e natural. aí, tipo assim, cara, e o coco é muito rico, né, em nutrientes, Sim, assim, né? gorduras, Gorduras fibra, excelentes, né? A maravilhoso. fibra. Então, tipo assim, como que tu pode, quando tu conhece, ter acesso a fontes muito boas de O que alimento? tem no lugar geralmente supre quem mora ali, né, Rafa? É uma coisa Então, muito tipo, legal. tinha muita bananeira e muito coco. Então, tipo assim, tava acessível. Eu ia lá, comia banana, comia coco. Então, tipo, é muito interessante isso. E essa relação deles, por serem tribais, né? Eu tava numa tribo, basicamente. Tipo, dessa questão da produção do alimento. Dessa relação, tipo, de tu matar o animal e comer, assim. Tipo assim, né? Como é que tu vai falar que essa alimentação com proteína animal, ela tá errada? Não tem condição nenhuma de tu É falar isso. natural da região. Sabe? Então, tipo assim, é outro viés. Então, tu precisa ter essa Essa capacidade visão, né? É de visão. aceitar, né? Como é Exato. que eles falam? Sororidade, empatia, né? De tu conseguir respeitar essa diferença cultural, essa diferença de posição social, de gênero, nacionalidade, né? É isso aí. Pô, que demais, Rafa. Escutar toda essa história pra mim tá sendo incrível, assim. A gente nunca tinha parado pra falar tanto Aham. sobre comida e sobre as tuas experiências, somando com as tuas experiências. Foi demais. Não sei se tens mais alguma coisa pra falar aí, a gente E se trocar a gente ideia. ficar falando aí, vai ficar mais umas É. 5 horas de, Tem muito de papo, xalalá, né, xalalá. Rafa? É que não tem como, né? A comida é muito emblemática, né? E a gente precisa se conectar. Acho que a gente precisa ter um papel altruísta sobre aquilo que a gente está botando para dentro do nosso corpo, sabe? A gente tem que entender e tem também, né? Como se alimentar, né? Comer devagar. Não estou dizendo que eu faço isso também o tempo inteiro. Mas é bom colocar Mas, atenção no que mas você isso tá é um comendo. ponto engraçado, porque quando eu era mais novo, eu gostava de comida gelada. Olha só. Eu Arroz, feijão gelado, frio. Gostava de feijão gelado, nunca gostei de bebida quente e comia muito devagar. Olha só. Muito devagar. Comia muito, Esperava esfriar, comia. muito devagar. Olha só. Eu Nossa, uma fica- refeição eu- horas. eu ficava meia hora, 40 minutos para comer um prato. Eu lembro que tipo, minha família comia, lavava a louça, eu tava lá finalizando minha comida. Fazia escultura no prato. Sabe? E comia, mas comia tudo. É artista. Nunca deixei de comer tudo. Mas... Come sempre tudo. Isso é uma boa lição do italiano. Raspa o prato, não Raspa deixa o prato, nada sobrar. É isso Não aí. deixa nada sobrar. Boa. Respeito pela nossa comidinha gostosa. Exato. Muito honrada de compartilhar contigo tudo isso que você pensa. Muito obrigada pela tua presença. Se quiser deixar aí as tuas redes sociais pra galera te Boa. seguir, fala aí. A gente falou, né? Instagram é Rafa Bride, é bem fácil de achar. Aí tem empresa, né? Natural Extremo, Salto de Pêndulo. Pô, a gente nem falou, né, da Natural Extremo. viu? Pô. Tem é muita coisa pra pra falar, pô. Pô, mas é isso. A gente fez muitas jantas veganas para nossa equipe, a Pô, gente que fazia massa. muito comida, né? A gente tem essa cultura de socializar, mas é para outra história. Mas essas Vai são ter que vir outras vezes. as redes sociais aí que vocês Natural podem me Extremo e acompanhar. Rafa Brite. E aí a gente tem os produtos na Natural Extremo. E Tem uma é isso aí. loja agora, né? A gente tem alguns merchandisingzinhos que a gente vende e espalhar a marca aí, Massa. produções locais aí de Santa Show. Catarina. É isso aí, galera que quiser conhecer tem que ir lá fazer um salto pêndulo em Urubici e curtir Botar um aquele pouco de visual. adrenalina que faz bem também pro corpo. É isso aí. Então, quero agradecer pela presença de quem estava aí assistindo e tal. Quem quiser me seguir também, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H e 2 L's. E também tem o Instagram do Geladeira, que é Geladeira Podcast. Segue lá a gente vai estar aí compartilhando os cortes e os episódios com vocês. E no YouTube também, em todas as plataformas de streaming. Muito obrigada Rafa pela presença e até a próxima. Até a próxima, estou ansioso para escutar os próximos Geladeira Podcast.